Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui, você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18h03. Boa noite. Prestação de serviço e informação no seu fim de tarde. Terça-feira, dia 28 de abril. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Em FM 102.7 para toda a região metropolitana de Sorocaba e para todo mundo pelo nosso site, pelo nosso app e também o áudio no Face da Band, o Band FM Sorocaba. Você participa, você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp 991153859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue e faça o seu pedido. 991242433. Você pensou, a Comp tem. Confira agora os principais destaques de hoje. Transporte urbano de Sorocaba foi retomado hoje. Uma nova paralisação não está descartada. Vamos explicar por quê, os motivos, tudo o que está acontecendo nos bastidores. E o destaque do trânsito e, por que não, também do transporte, com a moto repórter Adriana Fratini. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Zona Norte de Sorocaba, Itabuvu, Ipanema, Edivado Fru e Ulisses Guimarães, com um trânsito muito intenso nesse momento. Por aqui, os ônibus estão rodando. O advogado André Luiz de Almeida Mendonça foi escolhido para chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele estava na Advocacia Geral da União. O Supremo abre inquérito para apurar acusações de Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Uma descoberta de cientistas da USP pode ajudar pacientes da Covid-19. Um respirador que fica pronto em 2 horas e que custa 15 vezes menos que os existentes. E, infelizmente, o número de mortos no Brasil aumenta e aumenta bem. São 474 mortes confirmadas nas últimas 24 horas do Brasil. Com isso, o país passa dos 5.000 mortos. Vamos com o destaque de Adriano Castor. Eu te pergunto, já temos a atualização de Sorocaba ou ainda não, Castor? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Ainda não temos atualização da cidade de Sorocaba a respeito dos números do coronavírus. Atualizações essas que geralmente chegam às 18 horas. São Paulo registra recorde de mortes por coronavírus, 224 mortes em 24 horas. Número de vítimas fatais em decorrência da Covid-19 em todo o estado chegou a 2.049. Coordenador de enfrentamento do coronavírus em São Paulo afirma que a pandemia no interior está com um atraso de 15 dias em relação à região metropolitana. Há uma sensação do interior, em alguns locais, que a epidemia não chegou. Há uma difusão evidente da pandemia para o interior. E ela está atrasada em relação ao município de São Paulo, a área metropolitana, mais ou menos em 2 semanas. Por quê? Por conta das medidas de confinamento e afastamento social que foram adotadas precocemente no estado de São Paulo. A Anvisa aprovou hoje testes rápidos para a Covid-19 em farmácias. Com queda nas vendas, Dia das Mães deve gerar prejuízo de mais de 3 bilhões ao comércio paulista. O desdobramento da economia chega no destaque de Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Agência Internacional Moody's piora a projeção e passa a ver queda de 5,2% do PIB brasileiro em 2020. A inflação, a prévia para o mês de abril, deflação é negativa de 0,01%. E o governo estima que a pandemia gerou mais de 150 mil pedidos de seguro-desemprego em comparação com 2019. E o dólar caiu nesta terça-feira e caiu bastante. Foi a maior baixa dos últimos 2 anos. E o destaque volta a ela, do plantão policial, moto repórter Adriana Fratini. Hoje pela manhã, um homem foi preso após um roubo em um hotel no Alto da Boa Vista. Segundo a Polícia Militar,
ele roubou porque saiu ontem da cadeia e precisava de dinheiro. Jornal da Band. A notícia sem lado. Tempo e temperatura. 18 horas, 8 minutos. Desirê Brandes, o tempo segue seco no estado de São Paulo. Boa noite. Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por enquanto, nada muda e o ar seco ainda é quem comanda o tempo em todo o estado de São Paulo. No fim de semana, uma frente fria vai passar pela costa paulista, só que o sistema chega muito enfraquecido em relação à chuva e deve provocar, no máximo, aumento de nebulosidade e uma chuva bem fraca apenas na faixa leste do estado. No interior paulista, o tempo segue seco pelo menos até os primeiros 10 dias do mês de maio. Portanto, hoje e os próximos dias devem continuar com tempo firme. Amanhã, a quarta-feira começa com 12 graus na região de Itu e à tarde a máxima fica em torno dos 25 a 26 graus. Até o final da semana, a temperatura máxima vai passar dos 28 graus na região de Itu. Desirê Brandes da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. Trânsito. Informações do trânsito que chegam no oferecimento de Gemad Madicentro, um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais em marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dia, 838 no Jardim Bertanha. O telefone 4009-5200. 4009-5200. Bom, nós estamos hoje na zona norte da cidade de Sorocaba, mais exatamente na área de transferência de ônibus que está passando por obras aqui da Avenida Itavuvu. Olha, o trânsito daqui é um trânsito extremamente lento, complicado, pontos de congestionamento, porque estamos em período de quarentena, imagine se não estivéssemos. E esse ponto de lentidão, eu me refiro a Edivar Sufru. Avenida Edivar Sufru, no cruzamento aqui com a Itavuvu, é um trânsito lento no sentido baixo, está travado, Edivar Sufru totalmente travada. O ouvinte da Band sempre fala para a gente, sempre manda uns áudios para nós falando da Ulisses Guimarães. E de fato, a Ulisses Guimarães também, nesse horário, está recebendo um trânsito bastante carregado. Agora, a Avenida Ipanema também passa por obras, lembrando, cruzamento da Avenida Ipanema com a Itavuvu, está passando por obras. Por lá também é um trânsito intenso, justamente por essas obras. Aqui na Itavuvu, o início da Itavuvu até o número 2.500, mais ou menos, o trânsito está mais livre, as obras já deram espaço às pistas de rodagem para os carros, só que vai o alerta para o motorista que está vindo para a Zona Norte de Sorocaba, a partir do número 2.500, 2.800 da Itavuvu, o trânsito fica afunilado justamente pela continuidade das obras do BRT. Então, o motorista que vem para cá já está enfrentando lentidão na Itavuvu por causa das obras do BRT que estão afunilando o trânsito a partir da altura do número 2.500, 2.800. Lembrando também que a Ipanema também passa por obras, o início dessas obras ali no cruzamento da Ipanema com a Itavuvu. E vou reforçar para o motorista, você que está saindo da zona industrial de Sorocaba, chegando aqui na Avenida Itavuvu e vai acessar a Edivar Sufru, venha com muita paciência, que a Edivar Sufru está travada, assim como a Canário Soares, que está de cruzamento, que cruza a Edivar Sufru nessa altura aqui, um trânsito bastante complicado para o motorista sorocabano nesse momento. Adriana Francini para o Jornal da Band. A Gemad Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bertanha. Fone 4009-5200. Consulte Gemad Madicentro. Cidade.
18 horas e 12 minutos, informações da cidade de Sorocaba, num oferecimento de Escritório São Bento, Escritório Contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. E como as empresas vão precisar desse trabalho tributário, desse planejamento a curtíssimo prazo, em tempo real, a médio prazo, a longo prazo, esse planejamento é necessário. E você encontra tudo isso no Escritório Contábil São Bento, Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. O telefone 3234-8560. Escritório Contábil São Bento, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Trazendo as informações da cidade de Sorocaba, e quero começar mandando um grande abraço à Band FM com a participação direta do ouvinte solidário, o senhor Ludovico, conheço bem, afinal de contas é o avô da minha esposa, mora no bairro do Dominguinho, em Votorantim, fez chegar até a Band FM uma garrafa PET cheia de lacres de alumínio. Então são mais 2.400 lacres. Seu Vico, muito obrigado pela essa sua ação solidária enviando essa garrafa PET para a Band FM. Os lacres arrecadados são trocados por cadeiras de rodas. No total, o ouvinte internauta da Band FM já colaborou com 319 garrafas PET cheias, que perfaz um total aproximado de 765.600 lacres. É isso, é lacre que não acaba mais, é solidariedade que não acaba mais do nosso ouvinte. Esse número representa que a Band FM já conseguiu, com a sua ajuda, 2 cadeiras de rodas, e já abrimos uma nova contagem com mais 39 garrafas. Então, ao Ludovico e todo mundo que tem participado, muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, o carinho da solidariedade de cada um de vocês. Já que eu estou mandando abraço, mandar um abraço para quem está ligado através do Face da Band, ouvindo o Jornal da Band pelo Face. O Fábio escreveu assim: boa noite, Lucas e equipe. Fábio do Parque Esmeralda ouvindo. Fábio de Souza, um grande abraço a você. Tem também a Tereza Castilho. Boa noite, Lucas. Manda um salve pro São Bento. Um salve pro São Bento, um salve pra Tereza. Muito obrigado pela audiência, pela sua mensagem. A Denise Furquim também deixa o recado por aqui. O Vitor Batista manda um boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Você que nos ouve agora também pelo Face da Band Sorocaba. Um assunto que é até o assunto também abordado pela Denise Furquim no nosso Facebook. O Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba emitiu uma nota finalzinho da noite de ontem, por isso eu te convido sempre a acompanhar as redes sociais da Band FM Sorocaba, o Instagram da Band, o @BandFM Sorocaba, também o nosso Face, o Band FM Sorocaba. As informações são atualizadas lá praticamente em tempo real. E eu vou ler o que diz essa nota do sindicato. O Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e Região informa que os trabalhadores em transporte urbano de Sorocaba retornam hoje, portanto terça-feira, os 40% de operação do transporte em atendimento a um apelo feito pelo poder público na noite da segunda-feira, diante da possibilidade do avanço nas negociações para a resolução dos problemas trabalhistas. Os trabalhadores vão voltar a operar o transporte num gesto de reabertura ao diálogo, visto que ocorreram diversas rodadas de negociações entre o poder público, empresas Consor, STU e sindicato na segunda-feira. Caso não seja possível firmar acordo que garanta emprego, salário e direito dos trabalhadores, a categoria poderá retomar o protesto na quarta-feira, dia 29, diz a nota do sindicato enviada ao Jornal da Band. E finaliza assim: o Sindicato dos esclarece que não foi notificado oficialmente sobre a liminar do Tribunal Regional do Trabalho. Então, essa última nota enviada pelo sindicato à Band FM de Sorocaba. Então, estamos acompanhando essa situação. Fique ligado em nossas redes sociais. Tem paralisação, tem confirmação de que segue o transporte. Tudo isso nós vamos te informando em nosso Instagram e também no nosso Facebook. Colocar na conversa, Adriano Castor, te pergunto, temos números atualizados já de Sorocaba, mas também uma outra situação envolvendo o Parquinho das Crianças nos parques abertos de Sorocaba. Castor, boa noite. Boa noite mais uma vez para você, Lucas. Boa noite também a todos os ouvintes. Já vou falar a respeito, primeiramente, do seu primeiro questionamento, se temos novos números em Sorocaba. No momento ainda não.
tá? Então só vou dar uma repassada rápida dos números de ontem: 118 casos confirmados, 116 que aguardam resultados e 21 óbitos confirmados. Dos 118 casos confirmados em Sorocaba, 79 estão recuperados. Agora, a respeito do parquinho, Lucas, a Prefeitura Municipal de Sorocaba enviou uma nota há poucos instantes, no início do Jornal da Band. Essa nota e também essa informação já está no Facebook da Band, facebook.com/BandFM Sorocaba, e diz o seguinte, Lucas, que os parques infantis, a Prefeitura Municipal de Sorocaba, ela está interditando os parques infantis. Por quê? Por conta do número de pessoas que utilizaram os parques no final de semana. A Prefeitura de Sorocaba interditou hoje playgrounds e parques abertos da cidade. A ação foi realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o SEMA, e a Secretaria de Segurança Urbana, SESU, juntamente com equipes da Guarda Civil, que colocaram fitas zebradas no entorno desses brinquedos para evitar a aglomeração de pessoas devido ao alto risco do contágio pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Segurança Urbana, as equipes da Guarda Civil Municipal colocaram fitas zebradas nos seguintes espaços: o Parque das Águas, no Jardim Abaeté, o Parque Maestro Nilson Lombardi, no Jardim Ipiranga, o Parque dos Espanhóis, no Pinheiros, Parque da Formosa, no Formosa, Parque do Passo, no Alto da Boa Vista, Parque do Reservatório de Detenção de Cheias, o RDC, do Córrego da Água Vermelha, no Jardim dos Estados. Claro, toda essa informação, Lucas, está no Facebook da Band, o facebook.com/BandFM Sorocaba, a Prefeitura Municipal, interditando os playgrounds de parques abertos na cidade. Obrigado ao Adriano Castor, mandando essa informação, esse recado importante, reforçando também, vai estar em nossas redes sociais. Afinal de contas, as pessoas estão utilizando demais esse espaço e principalmente levando crianças e tudo mais. Então, acontecendo a interdição do chamado playground nos parques abertos da cidade de Sorocaba. Assim que chegar a atualização dos números da cidade, também volta o repórter Adriano Castor. Colocar na conversa, final do telefone 4693, nossa ouvinte mandando pelo WhatsApp, e também reforça, acredito que seja a mesma ouvinte, a Emanuele, está deixando esse recado também no Face da Band. Sei que as autoridades de Sorocaba, principalmente relacionadas ao SAI, estão ligadas ao Jornal da Band, também em nossas redes sociais. Então vou passar o relato da nossa ouvinte no Jornal da Band agora às 18h20. Boa noite, Band. Preciso da ajuda do jornalismo de vocês para questionar a reabertura do SAI de Sorocaba. Nossa prefeita liberou vários serviços e o SAI, nada. Desde março, fechado. Eu preciso de nova ligação de água urgente para poder voltar para minha casa que estava passando por reformas. Desde março, o SAI está fechado. Nossa prefeita liberou vários lugares para reabrir e o SAI, nada até agora. Então tá aí o recado da nossa ouvinte. Vou pedir até a nossa produção, o repórter Adriano Castor também, sei do adiantado da hora, 18h20, por conta desse trabalho junto à assessoria, mas nós vamos enviar sim esse relato para o SAI de Sorocaba para poder passar um posicionamento para a nossa ouvinte e tantas outras pessoas que eventualmente estejam precisando também dessa atividade, desse serviço. Então, Emanuele, muitíssimo obrigado pelo seu recado, procurando a Band pelo Face, procurando a Band também pelo nosso WhatsApp 991153859. São Bento, qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Região. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo iniciou a distribuição das cestas do projeto Alimento Solidário na região de Sorocaba. Ao todo, serão mais de 48 mil cestas mensais entregues a 27 municípios da região metropolitana. Até o momento, já foram entregues ao todo 1.800 cestas ao município de Piedade. Na sequência, será a vez das demais 26 cidades. Vou citar: Sarapuí, Araçoiaba da Serra, Cerquilho, Jumirim, Itapetininga, Tatuí, Salto de Pirapora, Capela do Alto, Iperó, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, Tapiraí, Cesário Lange, Alambari, Ibiúna, Votorantim, São Roque,
Roque, Araçariguama, Mairink, Sorocaba, Itu, Salto, Boituva, Porto Feliz, Tietê e Alumínio. Vale lembrar que as entregas serão realizadas pelas prefeituras, as famílias cadastradas até março de 2020 no CAD Único, que é o Cadastro Federal Oficial para Inclusão em Programas de Assistência Social e Transferência de Renda, com renda de até R$ 89,00 per capita mensal. Para receber a cesta, o beneficiário deverá apresentar o documento original, seja o RG, CNH ou carteira de trabalho, e o número de identificação social, conhecido como NIS. 18h23, o Jornal da Band vai para um intervalo. Mandar um abraço aqui para o Daniel Dias, ligado no Jornal da Band através do Face. Também a Deise Machado manda o seguinte recado: boa tarde, aqui do Rio Grande do Sul. Deise, muito obrigado pela sua audiência tão distante. E usando essas ferramentas, no caso o Facebook, também você pode usar o app da Band, pode usar o site da Band. A todos vocês, muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, seja aqui pertinho ou mais distantes, muito obrigado. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue 991242433. Você pensou? A Comp tem. Vamos pro comercial, tomar um café especial, um chocolate, um cappuccino. Opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Conheça! Lactus é com K que se escreve. Lactus.com.br. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15 997395157 ou ligue 33277822. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 991242433 15 3519 3333 ou na unidade Zona Norte 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Você está na Band FM, a rádio mais ouvida em Sorocaba e região. Band FM. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial, a notícia sem lado, toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM. Já estamos de volta com o Jornal da Band. 18h26. Quero também, vou voltar rapidinho aqui no assunto da nossa ouvinte que falou a respeito do pedido do SAI, e ela escreveu assim: olhem a resposta que o SAI, através do WhatsApp e por telefone, enviaram. E vou ler então essa resposta que ela afirma ter recebido do SAI, inclusive tem aqui as informações, as redes sociais do SAI. Em atenção à sua solicitação, informamos que, como o atendimento presencial não está disponível nesse período de combate ao coronavírus, os serviços de ligação de água, ligação de esgoto, instalação e retirada de hidrômetro estão suspensos até o encerramento desse período de ações de combate ao coronavírus. Então, ela indignada com essa resposta de não poder ir para casa ou voltar para casa por conta de estar suspensa essa ação. No caso, ela está precisando de uma religação de água. Jornal da Band. Band Emprego. Durante a pandemia, com a quarentena, muitas pessoas estão fazendo cursos online. E daí?
Devo colocar esses cursos, todos os cursos, qualquer curso no currículo? Esse é o comentário de hoje da nossa colunista Mari Siqueira, especialista no mercado de trabalho e emprego. Com a pandemia global do novo coronavírus e o distanciamento social, há muitas pessoas que estão trabalhando em casa, outras estão desempregadas e outras em férias. Com tudo isso, uma boa quantidade de profissionais está com mais tempo ocioso. Uma ótima opção para você apostar como uma boa saída é aproveitar o tempo aprendendo, aumentando seu conhecimento através de cursos à distância, cursos online. Várias são as plataformas que estão oferecendo muitas opções de cursos gratuitos online e com certificados. Casa do Saber, Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, Faber-Castell, Fundação Getúlio Vargas, Núcleo Brasileiro de Estágios, NUB, o SENAC, SEBRAE, SENAI e outros. Os cursos realizados à distância, EAD, online, podem e devem ser colocados no seu currículo. Esses cursos são como qualquer outro que você tenha feito na vida. Caroline Pimenta, gerente de serviço e qualidade da multinacional suíça de recrutamento e seleção, ADECO, diz que, mesmo neste momento tão delicado que estamos vivendo, temos que aproveitar para nos dedicar a coisas que muitas vezes não conseguimos em função da correria de nossa rotina. Dá para transformar esse período em uma época de autoconhecimento, focando em nosso desenvolvimento pessoal. Os cursos online de curta duração, cursos de extensão ou de atualização devem ser colocados no currículo no item Cursos de Aperfeiçoamento. Importante lembrar que, assim como os cursos presenciais, você deve colocar o que for relevante e não qualquer curso que fizer. Igualmente importante é colocar a instituição e o mês e ano do curso feito. Bons estudos e até a próxima. Polícia. Informações do plantão policial que chegam com a moto repórter Adriana Fratini. Começa o plantão policial falando da cidade de Salto, onde foram presos 2 homens acusados de tráfico de drogas pela Guarda Civil Municipal da cidade. Uma equipe da Romu apreendeu com os acusados 652 microtubos de cocaína e 263 porções de crack. Eles estavam transportando a droga através da linha férrea do Jardim Marília quando foram detidos e posteriormente encaminhados à Delegacia Central da cidade de Salto. E hoje, pela manhã, houve uma ação conjunta que foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Urbana com a Guarda Civil Municipal e a área de fiscalização. Essa operação foi realizada nas imediações do Mercado Municipal, na região central da cidade. Resultou na apreensão de 83 pacotes de cigarros, mais 25 maços, todos produtos de contrabando. Durante o flagrante, 6 homens foram abordados. Um deles já possuía passagens criminais por receptação e 2 homicídios. Ele tentou resistir à abordagem, se negou a cumprir a ordem legal, investiu para cima dos agentes públicos. Ele foi contido pelas equipes e encaminhado ao Plantão Norte, autuado por resistência e desacato, e foi liberado logo em seguida. E na manhã de hoje, um homem foi preso após roubar um hotel no Alto da Boa Vista, na Avenida Rudolf Daphner. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por testemunhas do roubo que informaram as características do acusado. A polícia fez um patrulhamento e localizou o homem na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Ele acabou confessando que foi autor do crime e, segundo a Polícia Militar, ele alegou que teria deixado o presídio no dia anterior, ou seja, ontem, e precisava de dinheiro. Ele foi reconhecido pelas testemunhas, detido. O caso foi registrado no Plantão Norte e o homem permaneceu à disposição da Justiça. Adriana Fratini para o Jornal da Band. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. 18h31, rapidamente aqui, a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 991153859. Separei uma mensagem aqui, não vou dizer, tem o nome e o telefone da nossa ouvinte, quero agradecer. Falamos há pouco com o Adriano Castor a respeito dos playgrounds fechados nos parques abertos de Sorocaba. Nosso ouvinte manda uma foto e fala o seguinte: boa noite, nesse momento, vários jovens jogando basquete na Praça do Ipiranga, inclusive com a foto relatando essa situação, ou seja,
Será que, pela falta de bom senso, vai se fechar também as quadras que estão em parques abertos de Sorocaba? Então, pelo menos, se está fechado ou não, nesse momento a foto da nossa ouvinte aqui mostra uma galera jogando basquete na Praça do Ipiranga. Economia. Às 18h32, informações de economia num oferecimento de Ox Comunicação, que está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox, desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo, para ajudar a sua vida, para alavancar seu negócio, para mostrar sua cara. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas e neste momento com planos flexíveis para caber no seu bolso e para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. O WhatsApp da Ox é o 991070302 ou fácil você encontra nas redes sociais, @Ox Comunicação. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. O Dia das Mães acontece nesse ano em meio à quarentena decorrente da pandemia do Covid-19, com grande parte dos estabelecimentos comerciais e portas fechadas. A segunda melhor data para o comércio, atrás apenas do Natal, costuma promover a alavancagem das vendas no mês de maio. No entanto, com o atual cenário, o FEComércio SP prevê queda de 31% nas vendas da temporada. Só na semana do Dia das Mães deve haver um prejuízo de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Para o mês, a baixa tende a atingir quase 20 bilhões de reais, menor patamar já observado. Para calcular o recuo de vendas na data comemorativa, a federação contabilizou o desempenho de 5 segmentos que habitualmente registram altas nesse período. Lojas de móveis e decoração, uma queda de 92%. Eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamento, uma queda de 82%. Lojas de vestuários e calçados, uma queda de 72%. Supermercados, uma queda de 14%. Farmácias e perfumarias, uma queda de 3%. Paulo Roberto Júnior, queda em cima de queda. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite mais uma vez, um amigo ligado no Jornal da Band. E esses índices, esses números refletem exatamente o que a agência internacional Moody's revelou hoje, né? Que é a piora da projeção, a queda para 5,2% do PIB brasileiro em 2020, PIB que é o Produto Interno Bruto. Então, realmente é uma notícia ruim. De fato, esses números são ruins para a economia. E a agência, ela classifica o risco de investimento no Brasil, principalmente o risco internacional, e rebaixa essa previsão, né, para o desempenho da economia brasileira neste ano, que é ruim, que o mercado internacional realmente olhando para o Brasil com muita desconfiança em virtude desta deficiência econômica. Claro que a pandemia é mundial, mas o Brasil vem sofrendo, não vinha num estado econômico estável, estava tentando criar uma retomada, veio a pandemia e agora os índices, os números, as avaliações econômicas, o cenário econômico brasileiro muito ruim neste momento. Repito, com esse rebaixamento, a previsão de rebaixamento do PIB brasileiro. E olha que a agência que faz essa análise, é uma agência internacional, ela incluiu o Brasil na lista dos países cujos governos adotaram medidas menos rigorosas no combate à transmissão da pandemia. Então o Brasil está ao lado do México, por exemplo, da Turquia, Indonésia, Arábia Saudita, Rússia, são países que não fizeram o chamado lockdown que aconteceu nos principais países da Europa. Saindo desta baixa, né, desse recuo, desempenho, risco do Brasil com relação ao PIB, a gente dá uma passadinha pela inflação e uma olhada, né, com relação à prévia, já fechando o mês de abril, faltando poucos dias para o fechamento do mês, e a tendência é que nós tenhamos aí uma deflação mínima, é verdade, de 0,01%. O mês de março nós fechamos com 0,2% positivo, então com uma pequena inflação, mas agora em abril deveremos ter um recuo, e esse recuo será o menor recuo desde o Plano Real, lá em 1994. Agora, por que este recuo? Pelo preço do combustível. Então nós tivemos na média, isso a gente sentiu na bomba, hein? Um recuo aí de 5,76%
eu estou falando do etanol, eu estou falando também do óleo diesel e da própria gasolina. Isso trouxe a inflação para baixo, que a gente está sentindo. Por quê? Porque não há consumo. Então as usinas de álcool, elas estão estocando álcool, não tem mais o que fazer com álcool, porque não há consumo, e isso diminui a oferta, a demanda, aquela coisa toda, então isso trouxe o preço para baixo e o reflexo que a gente está sentindo sim na bomba, nos postos de combustíveis. A pandemia também trouxe um outro lado negativo, que é o desemprego, né? Então, hoje na análise do CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados, divulgado também pelo governo federal, já chegamos a uma conclusão que 150 mil pedidos do seguro-desemprego, ou seja, a mais que em 2019. Quer dizer, a gente já está caminhando realmente para um aumento de desempregados em todo o país. Então, o governo preocupado com isso e já começa, a partir da próxima segunda-feira, já o pagamento desse seguro-desemprego, o pessoal solicitando seguro-desemprego, estando desempregado, então o governo já começa a partir de segunda-feira também fazer esse pagamento. E dentro desse cenário, a gente apurou que 74% dos empregados da indústria automotiva ou estão, nesse momento, estão em afastamento, né, temporário, ou com redução de jornada. Então são 74% desses funcionários aí que operam na empresa automotiva, né? Então a gente está falando de 74%, de um total de 79 mil funcionários. Você coloca de 3 a 4 pessoas para cada funcionário, o número da família, você imagina o reflexo. E a gente está falando aí de 13 fabricantes de carros e caminhões de ônibus no Brasil. É um número realmente expressivo que movimenta muito a economia brasileira. E para fechar, o dólar nesta terça-feira teve o seu maior recuo dos últimos 2 anos. Moeda americana fechou a R$ 5,51 e a bolsa operou em alta nesta terça-feira, tendo uma alta de 3,93%. Lucas Pedroso. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox. Neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. Política. Escolhido novo ministro da Justiça, Sheila Magalhães. Para a vaga de Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o presidente Jair Bolsonaro escolheu André Mendonça, que estava na Advocacia Geral da União. Nomeação publicada hoje, de madrugada, no Diário Oficial da União. Já José Levi Melo do Amaral Júnior é o novo advogado-geral da União. Também foi confirmado o delegado Alexandre Ramagem, amigo dos filhos de Jair Bolsonaro, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O PDT já entrou com mandado de segurança no Supremo contra a posse dele. E já são dezenas e dezenas de mandados de segurança, de instituições, partidos, pessoas procurando a justiça para impedir essa nomeação na Polícia Federal. Inclusive, entraram no TRT no Tribunal da Quarta Região, no Rio Grande do Sul, entraram em Brasília, estão entrando no Supremo, ou seja, várias frentes, atuando em várias frentes para tentar impedir essa nomeação, um nome que teria ligações com filhos do presidente Jair Bolsonaro. E sem prazo para que os novos contemplados com auxílio emergencial de R$600 possam ter acesso à ajuda financeira. Eduardo Barão. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma que ainda não está prevista a ampliação do auxílio emergencial de R$600 aprovada pelo Congresso na semana passada. A proposta contempla quem ganhou mais de R$28 mil por ano em 2018 e categorias como taxistas, motoristas de aplicativos, pescadores, garçons, entre outras. Já foi aprovada no Congresso, né? O texto depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor.
Por enquanto, os trabalhadores informais, que já podem receber a primeira parcela de R$600, continuam enfrentando muitas dificuldades para conseguir receber o dinheiro. A gente fica aqui entristecido porque não para de chegar mensagem no nosso WhatsApp. Quem não recebe Bolsa Família, nem tem conta na Caixa, pode usar o dinheiro por meio da poupança digital. Mas, para fazer a retirada sem cartão, é preciso usar o aplicativo Caixa Tem, que tá uma porcaria, né? Todo mundo com enorme dificuldade, não consegue acessar. O banco orienta para que as pessoas baixem novamente o aplicativo, que teve a versão atualizada, mas muita gente já fez isso e ainda assim o aplicativo não funciona. E muita gente procurando as agências da Caixa hoje. A Band FM fez na manhã de hoje uma foto da agência aqui bem perto de nós, a agência da Caixa Econômica Federal, na General Carneiro, mas é uma agência de esquina. Então a fila com mais de 100 pessoas fácil, centenas de pessoas, essa fila saía da General Carneiro, subia paralela ao banco, entrava na Rua da Rádio, que é a Imperatriz Leopoldina, mas vamos dizer, na contramão do fluxo aqui, e essa fila persistiu por todo o dia de hoje. Pessoas que não estão conseguindo e que procuram o banco, seja para receber, seja para solucionar o problema, porque estão enfrentando sim muito problema para ter acesso a esse auxílio emergencial. Entre coisas que eu tenho ouvido, dicas que eu tenho ouvido, até de pessoas que não conseguiam e agora conseguiram ter acesso, é que você olhe não só na conta corrente, por exemplo, que você colocou no cadastro para receber, dá uma olhada também na conta poupança ou vice-versa, dá uma passada pelas contas do próprio app. Existe gente que relatou, olha, foi criada uma nova conta no app e que aí eu fui ver e o dinheiro já estava lá há alguns dias e eu não estava sabendo, não tinha acesso. Então dá uma olhada dessa forma geral, não apenas em uma conta, mas tenta dar uma vasculhada, chegar também em outras contas eventualmente suas, não só na corrente, mas, por exemplo, na poupança da própria Caixa Econômica Federal. Algumas pessoas relataram que fizeram isso e tiveram acesso ao dinheiro que não estavam conseguindo encontrar. Vamos para o intervalo? Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue e faça o seu pedido. 991242433. Você pensou, a Comp tem. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E de repente tudo mudou. O mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo medo. Eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e aprender com os danos que o mundo inteiro é só. Grupo Bandeirantes. Olhar de quem acredita. Somos um só. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 99124 2433. 15 3519 3333. Ou na unidade Zona Norte. 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Obrigado, Sorocaba e região. A Band FM é primeiro lugar absoluto. Band FM. O ensino infantil tem papel fundamental na formação do cidadão do futuro. Entre ensinar e aprender, há uma verdadeira jornada de descobertas. O Espaço Bebê Mundo Novo age no fortalecimento emocional, promovendo a experimentação e o acesso a diversidades de atividades, musicalização, judô, inglês, projeto corpo, artes circenses e educação financeira. Conheça o Espaço Bebê Mundo Novo, Rua Guarani 250, Vila Botelho. Fone 3411-1275 ou acesse @Espaço Bebê Mundo Novo. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Trânsito. Vamos atualizar o trânsito. Moto Repórter Adriana Fratini. A atualização da situação do trânsito na Zona Norte de Sorocaba, eu continuo na Avenida
Itavuvu, dessa vez na altura do número 1.900. Desde esse trecho aqui, o trânsito começa a ficar muito lento no sentido bairro e também pontos de lentidão para quem vai no sentido centro de Sorocaba. A Avenida Ipanema também apresenta pontos de lentidão, congestionamento entre Ipanema com o cruzamento da Itavuvu em função também da obra do BRT que segue na Ipanema no sentido bairro. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Jornal da Band. Agora na Band FM, mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Influenciadores digitais, como o próprio nome diz, influenciam, inspiram as pessoas com aquilo que falam e fazem. Pelo menos na teoria deveria ser isso, porém na prática nem sempre é o que acontece. Nos últimos dias, o que mais se fala nas redes sociais é do caso da influenciadora fitness, uma das primeiras famosas a contrair o Covid-19 no Brasil, que deu uma festinha em sua casa e ostentou na internet. O público e os patrocinadores não perdoaram. Não é mesmo, Ivana? Boa noite. Olá, Lucas. Boa noite a todos. Pois bem, a maior parte deles não perdoou mesmo. Tanto que a influenciadora já perdeu 9 patrocinadores. Empresas que pagavam para ela mostrar seus produtos e serviços. E cerca de 150 mil pessoas deixaram de seguir a Musa Fitness nas redes sociais. Eu estou falando de Gabriela Pugliese, que ganha vida pregando hábitos saudáveis e que no mês passado foi uma das primeiras personalidades brasileiras a contrair o coronavírus na festa de casamento da irmã dela lá na Bahia. No fim de semana, ela reuniu meia dúzia de amigos em casa, bebeu bastante e exibiu nas redes sociais falas de que a vida era para ser curtida, independentemente de o mundo sofrer com uma pandemia. No dia seguinte, após milhares de críticas, ela pediu perdão. Mas já era tarde. O estrago já estava feito em sua imagem. De acordo com o mestre em comunicação e professor em cursos de pós-graduação, Rodrigo Amorim, o influenciador é uma marca pessoal. Também se constrói através de promessas e crenças. O caso Pugliese escancara o que acontece quando parceiros e audiência têm de lidar com a quebra da promessa e a inconsistência de valores. E ele questiona: como pode uma influenciadora fitness, que em tese está no território da saúde e do bem-estar, apresentar o comportamento que teve na maior pandemia do século? O consumidor conectado detecta facilmente a diferença entre promessa e ação. As marcas que não querem quebrar o vínculo de confiança com seu público rapidamente cancelam contratos e as influenciadoras suspendem suas contas até a poeira baixar. E eu vou além. O que se mostra nas redes sociais devem ser práticas e condutas genuínas e não apenas uma pose ou um vídeo para vender o produto. O consumidor não é bobo e quando descobre isso, simplesmente cancela este influenciador da sua vida digital. Eu volto amanhã. Uma ótima noite a todos. Você ouviu na Band FM Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Band FM Nacional. Na decisão em que abriu o inquérito para investigar as acusações de Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, centra as atenções no chefe do Executivo e não cita os crimes que poderiam ser imputados ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Celso de Mello afirma no despacho que ninguém está acima da lei, nem o presidente da República, e manda recados ao Palácio do Planalto. O ministro disse que o presidente está sujeito às consequências jurídicas e políticas de seu próprio comportamento e que ninguém tem legitimidade para vilipendiar a Constituição. O ex-ministro Sérgio Moro tem 60 dias para se manifestar junto ao Supremo. Cidades do interior aqui de São Paulo têm sido alvos de ações do Ministério Público e decisões da Justiça por causa das tentativas de reabertura do comércio. Em pelo menos 11 municípios, as lojas chegaram a ser reabertas ou tinham a previsão de reabrir nos próximos dias, mas tiveram que recuar e seguir a recomendação do governo do estado. Acho que muita gente já recebeu no WhatsApp o aviso assim, amanhã a gente vai reabrir aqui o salão de beleza, aqui a gente vai reabrir, sei lá, e depois não reabre.
Entre as cidades estão Presidente Prudente, Sertãozinho, Itanhaém e São José dos Campos, que pretendiam reabrir o comércio hoje. Outros municípios, como Diadema, tiveram a flexibilização barrada sob a alegação de não ter estrutura para atender, se houver a necessidade, pacientes com coronavírus. A quarentena está mantida no estado de São Paulo, segue até pelo menos o dia 11 de maio. Coronavírus. O combate começa com informação. Vou fazer uma sequência de números aqui, trazendo primeiro os números de Sorocaba, depois temos que trazer números do Brasil, do estado de São Paulo. Adriano Castor, atualiza para nós, por favor, os números de hoje, boletim do dia 28 de abril da Prefeitura de Sorocaba. Pois não, Lucas. Eu vou usar uma palavra para começar aqui a falar os números da cidade de Sorocaba, e eu acredito que você vai usar ela mais 2 vezes. Sorocaba bate recorde na data de hoje em número de casos confirmados de coronavírus. Sorocaba registrou 19 novos casos confirmados de Covid-19 hoje. Com isso, a cidade tem 137 casos confirmados na cidade. Desse total, 15 estão internados. E outro recorde, Lucas, 101 já se encontram recuperados, também o maior número de pessoas recuperadas, 21 pessoas recuperadas, segundo informações da Secretaria da Saúde de Sorocaba. Os óbitos permanecem ainda no número de 21, a quantidade de casos suspeitos diminuiu, Lucas, só que diminuiu no número. A cidade passou de 116 para 103 pessoas que aguardam resultados. Por que eu disse que diminuiu no número? Porque o número de casos descartados, Lucas, foi para 543 e ontem era de 525. Ou seja, ontem eram 116 casos que aguardavam resultados, hoje são 103. Porém, foram 24 casos descartados e casos suspeitos internados, 12 descartados também, na qual ontem tinha 47, hoje tem 15, hoje tem 35. Então, o número de casos que aguardam resultados aumentou, o número de casos que Sorocaba está registrando também aumentou e o número de recuperados também aumentou, Lucas. 18 horas e 53 minutos. Vamos trazer também números de São Paulo, do Brasil. Mas antes, uma descoberta de cientistas da USP pode ajudar pacientes da Covid-19. Repórter Mayra de Giaimo. Um grupo de pesquisadores da Escola Politécnica da USP criou o Inspire, um respirador 15 vezes mais barato do que os disponíveis no mercado atualmente, com custo estimado em R$1.000. Além disso, o aparelho tem fabricação rápida e pode ser produzido em menos de 2 horas, sem a necessidade de peças importadas. O Inspire foi testado em 4 pacientes no Hospital das Clínicas em São Paulo e foi aprovado pelos técnicos. O protótipo segue agora para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que finalmente possa ser usado em hospitais. E a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje a aplicação de testes rápidos para a detecção do novo coronavírus, o Covid-19, em farmácias. Com a decisão, a realização deixará de ser feita apenas em ambiente hospitalar e clínicas das redes públicas e privadas. Abre aspas. O aumento dos testes será uma estratégia útil para diminuir a aglomeração de indivíduos em hospitais e também reduzir a procura dos serviços médicos em estabelecimentos das redes públicas. Fecha aspas, disse hoje o diretor-presidente e substituto da Anvisa, Antônio Barra Torres. As farmácias não serão obrigadas a disponibilizar o teste. O estabelecimento que optar pelo procedimento deverá ter profissional qualificado para realizar o exame. A realização dos exames não servirá para a contagem de casos do coronavírus no país. A liberação dos testes rápidos em farmácias enfrentava resistência devido a questões sanitárias e ligadas também à eficácia dos exames. Ao comentar a aprovação da realização dos testes em farmácias, Barra Torres lembrou que esses testes vêm sendo feitos por determinação de alguns governos locais. Colocar na conversa mais uma vez Adriano Castor. Castor, atualiza para nós os números de São Paulo e, infelizmente, com um número alto de mortes confirmadas. Pois é, Lucas, mais alta nesse número no estado de São Paulo, são 2.049 óbitos no estado de São Paulo, casos confirmados 24.041, esses números foram divulgados em entrevista coletiva na manhã de hoje na sede do governo do estado de São Paulo. E
para o coordenador de enfrentamento do coronavírus em São Paulo, Dr. Davi Wipp, infectologista, a pandemia no interior está com um atraso de 15 dias, o que faz ter uma sensação de que o vírus não chegou à cidade. Há uma sensação do interior, em alguns locais, que a epidemia não chegou. Há uma difusão evidente da pandemia para o interior. E ela está atrasada em relação ao município de São Paulo, a área metropolitana, mais ou menos em 2 semanas. Por quê? Por conta das medidas de confinamento e afastamento social que foram adotadas precocemente no estado de São Paulo. Então, isto fez com que houvesse uma contenção. Como nós trabalhamos, além disto, a todo o inventário de número de leitos de UTI, de respiradores, tanto das regionais, como de todos os municípios. Além disso, os mapas epidemiológicos, o ecossistema, a georreferência, isto tudo vai ser um conjunto de dados que vai subsidiar as decisões de aconselhamento do governo do estado. Davi Wipp também falou sobre o plano de retomada do estado de São Paulo, que tem uma previsão para o dia 11 de maio. Wipp afirmou que todas as decisões de São Paulo serão tomadas com análise na ciência e que a data poderá ser revista. Veja, o estado de São Paulo apresentou um plano que, na minha opinião, está muito adequado e apresentado no momento certo. Assim fez o mundo inteiro. O mundo inteiro tem planos. A implementação do plano dependerá de tudo isso que nós estamos falando. Foi oportuna a apresentação do plano, inclusive, porque possibilitou que outras equipes fizessem sugestões. Para dar um exemplo, eu e o Geraldo estivemos numa reunião no último sábado com matemáticos da Unicamp e imunologistas da USP e trouxeram novos fatos, novas contribuições. Então, da nossa área, desse grupo, obviamente nós estamos ouvindo todos esses grupos que contribuem para nós termos as melhores decisões. Não há uma decisão ainda de relaxamento ou não. Há um plano muito bem elaborado que objetiva avaliar todas as áreas, a área econômica, a área de saúde, mas o governador reiteradamente tem dito que a decisão será subsidiada por esse grupo de contingência que se baseará em metodologia, ciência e pesquisa. Então, isso tem que ficar muito claro. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, em busca das melhores soluções em cima de metodologia científica. 19 horas em ponto agora no Jornal da Band. Ainda vamos trazer números nacionais e são tristes. Já adianto aqui, 474 mortes confirmadas no Brasil nas últimas 24 horas. Vamos trazer esses números. Mas quero colocar na conversa nosso ouvinte que entrou em contato pelo WhatsApp 9115-3859 a respeito do cadastramento e tudo mais para receber. O nosso ouvinte Carlinhos, final do telefone 6608, escreveu o seguinte: boa noite, Lucas. Eu falei Carlinhos, me desculpe. Me chamo Luiz. Boa noite, Lucas. Eu consegui acessar o aplicativo Caixa Tem de madrugada. Foi rápido, porque durante o dia não consegui. Me chamo Luiz. Então, Luiz, muito obrigado pelo seu recado. Fica aí mais uma dica importante nessa hora, é tentar achar formas de ajudar as pessoas e contribuir com as pessoas para que consigam ter acesso a esse valor, a esse pagamento, a essa ajuda financeira enviada pelo governo ou liberada pelo governo federal. Então, Luiz, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu recado aqui no Jornal da Band. E o Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 5.017 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. 474 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Maior número registrado no período desde o início da pandemia. Com os dados atualizados, o país ultrapassou a China, que registra oficialmente, existem muitas divergências quanto a esses números da China, mas a comparação é com o que existe de oficial. China, que registra oficialmente 4.643 mortes por conta do Covid-19. No total, são 71.886 casos oficiais no país, segundo os dados mais recentes do Ministério, com 5.385 novos diagnósticos de ontem para hoje. Segundo o Ministério, ao menos
34.325 pacientes estão em acompanhamento e mais de 32.544 já se recuperaram. Fica aí o alento, vou reforçar, mais de 32.544 já se recuperaram. Um outro número, 1.156 mortes seguem em investigação. Então, são números fortes, pesados do Brasil. Vou reforçar, vou trazer também na sequência os números internacionais. Os Estados Unidos, o centro, a pandemia mundial do coronavírus, registrando números astronômicos, porque lá também é o país em que mais se faz esse exame, esses testes pelo coronavírus, então automaticamente também é o país que tem os maiores números de casos e também de mortes. Mas importante reforçar, números do Brasil: 474 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o que faz o Brasil chegar à marca, a triste marca, de 5.017 mortes pelo novo coronavírus. No total também, 71.886 casos oficiais no país, 71.886 casos oficiais no país, segundo os dados mais recentes do Ministério. E esse é um outro número também que preocupa, porque o Brasil entrando nesse viés de alta, se aproximando desse chamado pico da doença, que ninguém consegue afirmar quando vai ser, onde vai ser, que hora vai ser, mas o Brasil vem nesse viés de alta. Falava aqui, e isso lembro-me muito bem, falava aqui de números entre 100 e 200 mortes por dia. Aí começamos a falar na casa de 300 mortes por dia, e na semana passada, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, falava o seguinte: precisamos acompanhar. Se esses números passando de 300 mortes por dia são mortes ou contabilidade represada de um período de feriadão prolongado, ou se nós estamos entrando na casa de um número maior de mortes. E os números vêm mostrando, sim, que o Brasil entra nessa triste rotina de anunciar todos os dias um número maior de mortos. Era na casa de 100, 200, passou para a casa de 300, vez ou outra chegava em 400 e hoje já se fala 474 mortes confirmadas nas últimas 24 horas por conta do novo coronavírus. Vamos acompanhar tudo isso para você. As redes sociais da Band também vão detalhar, já detalham, trazem todas essas informações para você. Vou fazer o seguinte também, vou trazer os números internacionais, e tem muita gente questionando a respeito dos idosos, o porquê nós temos tantas mortes entre os idosos, ou tanta preocupação. Sabe aquela coisa do geriatra? Você ficar preocupado com essa questão do geriatra? Então, nós vamos trazer aqui, temos uma reportagem a respeito disso, porque se preocupa tanto com esses idosos na sequência. Mas primeiro, já falamos muito disso, mas é sempre importante reforçar e dar tempo de reforçar um minuto final do Jornal da Band. Números internacionais, passando a casa dos 3 milhões de casos de coronavírus no mundo, 3.127.000 casos, mortes, 216 mil mortes no mundo por conta do novo coronavírus. E a boa notícia, o alento nesse momento de tanta notícia ruim, se aproximando de 1 milhão de casos recuperados no mundo, 950.878 pessoas recuperadas no mundo do novo coronavírus. Por que os idosos entram no grupo de risco? Quais as mudanças que acontecem ao longo da vida no sistema respiratório? Tudo isso tem que ser levado em conta. Carla Bigato. Além do envelhecimento das células, que deixa o sistema imunológico mais lento, a população idosa também faz parte do grupo de risco do novo coronavírus por fragilidades no sistema respiratório. O geriatra intensivista Marco Antônio Tavares França, que foi professor de raciocínio clínico em pessoa idosa na PUC Minas, destaca características dos brasileiros que fazem com que muitas pessoas cheguem aos 60 anos sem uma doença pulmonar ativa, mas com cicatrizes e sequelas que comprometem o sistema respiratório.
Os nossos idosos hoje, eles trazem duas características ao longo da vida. A primeira, uma exposição intensa a fogão a lenha no interior, no Brasil, e a exposição ao fumo. Então, essas pessoas, além de já terem as características normais do envelhecimento, elas já trazem doenças pulmonares. Muitas delas já trazem um envelhecimento pulmonar, uma taxa de enfisema muito grande e um risco maior das patologias respiratórias. Então tá aí, essa explicação é sempre bom reforçar quando fala da questão dos idosos, essa fragilidade é algo que o próprio organismo, característica do organismo, perdas que o organismo teve ao longo da vida, que faz com que essa preocupação seja aumentada e deve sim ser aumentada. O Jornal da Band fica por aqui. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue 991242433. Você pensou? A Comp tem. Uma excelente noite a todos. Até amanhã. E não se esqueça, isso tudo vai passar. O Jornal da Band